Quando que uma holding pode não ser segura? Esse é o tipo de situação que tem afligido muitas pessoas, especialmente com a alta popularização das holdings familiares ou as holdings patrimoniais, porque tem se vendido muito a ideia da economia tributária e a proteção patrimonial. No entanto, sempre tem alguma pulga atrás da orelha, alguma dúvida. Isso é verdade? O santo desconfia quando o milagre é demais e as pessoas tendem a desconfiar sobre o excesso de vantagens que é vendido. Pois bem, um dos primeiros pontos que a gente tem que ter claro é que o fisco, no seu intuito arrecadatório, ele está vendo essa grande movimentação e com certeza está buscando arrecadar alguns impostos que são economizados nesse grande volume de movimentação patrimonial pelas holdings, até mesmo de forma arbitrária. Ele se utiliza de autuações, ele vislumbra ali, no seu entendimento, possíveis simulações, alguns atos que dão margem para uma segunda interpretação e muitos dos casos, às vezes, têm que ser discutidos no judiciário. Pois bem, tirando essa parte que a gente classifica como se tivesse uma zona laranja que merece apenas atenção, a gente pula já para a zona vermelha, principalmente depois do que a gente viu acontecendo nesse caso específico. É uma notícia que saiu em dezembro de 2024, em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo responsabilizou uma holding familiar para que os seus herdeiros pagassem essa dívida que a empresa holding possuía com um banco. O que aconteceu? Como que a gente pode classificar, mapear, entender o que aconteceu de errado para não acontecer comigo, para que o meu projeto sucessório ou para que a minha holding não chegue num ponto como chegou esse caso. Algumas pessoas podem estar na dúvida, esse tipo de situação pode acontecer comigo também? A minha holding está sujeita a isso? Se eu fazer uma holding não vou ter 100% de proteção, eu estarei sujeito a esses mesmos riscos desse caso aqui, dessa notícia? Pois bem, é isso que a gente vai brevemente esclarecer aqui. Essa constituição societária, ela aconteceu em 2 ou até 3 situações que são muito peculiares e chamam a atenção. Vamos lá. O primeiro ponto é que essa empresa foi constituída e o mecanismo todo foi iniciado quando o patrimonialista, o dono desses patrimônios, o patriarca, o pai desses herdeiros, ele possuía um empréstimo bancário que ele não pagou, ou seja, ele possuía uma dívida e mesmo assim ele iniciou um projeto societário e sucessório com esse patrimônio, desconsiderando a existência dessa dívida, ou seja, a dívida estava lá ativa e exigível e ele, em ato paralelo, ele constituiu essa sociedade e doou para os filhos e não houve pagamento. Falecendo o patriarca, os bens ficaram nessa sociedade que estavam já em nome dos filhos, mas a dívida ainda existia e nada foi comunicado. Não havia como esse credor abrir um inventário no nome do falecido, porque ele não deixou nenhum bem. E nesse ato de planejamento patrimonial e sucessório, acabou se tendo uma contaminação, porque o banco alegou essa nulidade, essa interpretação de fraude por esse patriarca. Então, o banco, em ação judicial, conseguiu, como a gente pode ver nessa notícia, a descaracterização, a desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir esses bens. Esse foi um dos erros e é o que a gente sempre orienta. Você quer criar uma holding familiar ou quer instituir alguns mecanismos que regularizem ou protejam seus bens e que também se institua a sucessão para que os herdeiros tenham mais tranquilidade e nisso se aproveita a economia tributária possível, é ideal fazer o que? O balanço. O que se tem de ativos, o que se tem de passivo, o que se tem de passivo
repente pode ser já aproveitado nessa estruturação. Isso vai trazer algum risco para a sociedade, isso pode trazer algum prejuízo que vai afetar, como for o caso, o projeto sucessório. Enfim, a primeira coisa que tem que se distinguir é o que se tem de dívidas, o que se tem de ativos e de crédito. Ou separa-se muito bem numa estrutura bem formada, ou primeiro paga algum débito que existe para depois integralizar algum bem específico. De repente, um seguro prestamista poderia ter resolvido a situação, que é uma das ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório e que às vezes não é observado. Nesse caso, poderia ter sido resolvido. Enfim, o segundo ponto, o segundo fator preponderante é que os filhos já ingressaram nessa estruturação societária como sócios. O que se aconselha para uma criação de uma holding familiar quando se quer proteger com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e todas as demais cláusulas que a gente puxa lá da lei de sociedades anônimas, que a gente aproveita nas sociedades de responsabilidade limitada. A gente sugere, a gente faz e a gente sugere, né, aos outros profissionais que têm mentoria com a gente, que se faça a constituição societária primeiro com os donos, patriarcas, que são os proprietários legítimos na matrícula dos imóveis, e essas cotas depois que vão representar, traduzir esse direito patrimonial, que vai ter daí o vínculo societário, não mais o vínculo imobiliário, essas cotas sejam doadas aos herdeiros. Por quê? Porque aí sim é que é possível instituir essas cláusulas. Agora, se os filhos já entram participando como sócios, eles não vão ter, aliás, pode até ter o recebimento de doação dessas cotas, mas isso já fica contaminado porque eles já têm a participação na empresa e eles tendo essa participação, não há como se instituir cláusulas nas doações como condição. Um terceiro e último fator que a gente pode exemplificar que aconteceu nesse caso dessa notícia é justamente a confusão patrimonial. É muito comum de acontecer nas empresas, não só em holdings familiares, mas em qualquer empresa que não tenha a distinção da personalidade jurídica. Um CNPJ é uma pessoa para todos os fins de direito e a pessoa física, ainda que sócia dessa empresa, tem uma distinção tanto no setor contábil como para a área jurídica. Porque se uma pessoa utiliza do dinheiro que tem nessa empresa para pagar suas contas pessoais, conta de telefone, vai no restaurante, paga a parcela do seu carro que utiliza, aí a confusão patrimonial. Por quê? Porque não há distinção da personalidade jurídica, da física. Essa aqui traz uma receita que serve para ela, mas também serve para esse. Isso é confusão patrimonial. Geralmente, o que é o ideal a se ter numa empresa? O que nosso mecanismo jurídico e contábil, tributável atualmente, né, vigente no Brasil, como que é o ideal a se operar? A empresa que ela tem atividade, que ela gera receita, ela paga suas próprias contas, ela reserva um valor ali, um dinheiro pro caixa, ela tem um valor que é utilizado para fazer o reinvestimento para a sua expansão, seja para marketing ou estruturação de novas filiais, enfim. O que sobrar de lucro é repassado aos seus sócios na forma de ou prolabore, retirada de lucros, dividendos e afins. Então, os sócios somente poderão utilizar recursos financeiros dessa empresa nessas modalidades em que se tem a declaração formal em sua declaração de imposto de renda, em que o contador faz o seu holerite, o seu prolabore, de uma forma que fique rastreável. Então, aí não há confusão patrimonial, porque o sócio não está se utilizando dos bens ou dos recursos financeiros dessa empresa para fins particulares, sem nenhum motivo, um lastro que justifica essa transação. Pois bem, no caso específico dessa notícia, o tribunal entendeu que houve a confusão patrimonial porque os herdeiros estariam utilizando esses imóveis
constituídos nessa holding para fins particulares, conforme os documentos que foram juntados ali, e eles não conseguiram muito êxito em justificar que havia ali a distinção do que era da empresa, do CNPJ, dessa holding, e o que era deles. O tribunal acabou entendendo como um fator preponderante esse terceiro e último ponto para desconstituir a existência dessa empresa e fazer atingir os bens ali existentes para pagar a dívida bancária. Pois bem, se notícias como planejamento patrimonial, sucessório, proteção de bens, as atualidades que nós temos com as mudanças legislativas pela emenda constitucional 132, que trouxe a reforma tributária, o PLP 68, que já se converteu na Lei Complementar 214, ou se não, se a gente vê a reforma do Código Civil, que pode também vir a prejudicar as holdings. A gente tem no Instagram sempre alguns pontos específicos, o direito do cônjuge, a valorização das cotas, a comunicação da valorização dessas cotas que pode haver em possível divórcio no regime de comunhão parcial de bens, enfim, uma infinidade de assuntos relacionados à proteção patrimonial, economia tributária e proteção dos herdeiros. Nos acompanhe, siga o perfil, a gente tem um perfil também no Instagram, a gente tem um setor voltado para o agronegócio, propriedades rurais, que a gente inclusive tem muita confusão patrimonial com o produtor, a gente tem uma série de medidas, de estratégias de conformidade, de adequação legal, para justamente evitar riscos para que se aconteça problemas como esse que a gente vê aí e que não se tenha mais notícias ou que as notícias não sejam relacionadas ao seu caso. Enfim, é isso que a gente tinha para hoje. Essa notícia é de 2024, é de novembro, 17 de dezembro. Então está bem recente, é um precedente fresco que a gente tem aí. E eu acredito que a gente vai ter muito julgado parecido com esse ainda pelo excesso de erros estruturais na composição societária e sucessória que acontece. Mas a gente segue atento e, em caso de qualquer dúvida, deixe